A história da cesariana é rodeada de mitos e mistérios. A origem do seu nome também é palco para várias discussões. E neste vídeo, iremos nos aprofundar sobre as primeiras cesarianas e como esse procedimento conseguiu evoluir para o que conhecemos hoje. Além disso, caso você não saiba a relação entre Shakespeare, Uganda e duas anãs, fique neste vídeo que eu pretendo te explicar tudo. Mas, para começar a falar da cesariana, precisamos entender que esse procedimento é dividido em dois grandes períodos: a cesariana em mulheres mortas e a cesariana em mulheres vivas. Essa divisão se torna necessária, pois antigamente era impensável abrir um abdômen gravídico, retirar a criança e a mãe permanecer viva. E esse é um dos motivos para ter tanta discussão sobre qual foi a primeira cesariana bem-sucedida. Entenda a cesariana bem-sucedida quando a mãe e o bebê sobrevivem, beleza? Para se ter ideia, existe uma hipótese que quando Júlio César nasceu em 100 a.C., foi por uma cesárea. Porém, isso é bem improvável, já que sua mãe, Aurélia, estava viva e muito bem de saúde na época da invasão da Grã-Bretanha. E nesse período, cirurgias abdominais eram muito arcaicas, e se realmente tivessem sido feitas em Aurélia, ela no mínimo estaria bem debilitada, ou até mesmo morta. Voltando ainda mais no passado, em 715 a.C., Numa Pompílio, que era rei de Roma, estabeleceu uma lei que, caso uma mulher grávida morresse, o bebê precisaria ser retirado do seu ventre. O argumento do monarca era que a criança precisava ser enterrada separadamente, mas existem historiadores que acreditam que isso era apenas para tentar aumentar a taxa de natalidade, visto que existia uma possibilidade, embora pequena, é claro, de sobrevivência do bebê. Essa lei, chamada de Lex Regia, foi posteriormente alterada para Lex Caesaria, e essa é uma explicação mais provável para sua origem gramatical. Além disso, há inúmeras referências da cesariana em mitos antigos e por escritores clássicos europeus, além de alguns relatos que nos deixam questionando sua veracidade, como a clássica história de Jacob Neuffer, um castrador de porcas que por volta do ano de 1500 teria realizado a primeira cesariana no mundo, em que tanto a mãe quanto o bebê sobreviveram. Escritores afirmam que essa mulher ainda teve outros 5 filhos e que o bebê da ocasião viveu por 77 anos. Porém, como não há nenhum registro técnico desse caso, nem explicação detalhada sobre quais técnicas o Jacob utilizou, é possível que seja apenas uma lenda. Mais adiante, em 1605, Shakespeare escreve uma das suas melhores obras, na minha opinião, é claro, chamado de Macbeth, ou a tragédia de Macbeth. Existe toda uma história bem construída sobre esse personagem, Macbeth, sobre ira, ambição, remorso, cobiças e atos criminosos. Macbeth colocou na sua cabeça que era invencível, pois bruxas disseram a ele, abre aspas, nenhum homem nascido por mulher iria conseguir matá-lo. A essa altura do campeonato, você já deve ter entendido que seu algoz, Macduff, conseguiu matá-lo justamente porque ele nasceu de uma cesárea. Ou seja, Macduff não nasceu pelas vias de uma mulher, o órgão genital feminino, mas sim por uma incisão abdominal. E era justamente isso que as bruxas estavam dizendo a Macbeth. Esse plot twist é incrível, e mesmo você sabendo disso, eu recomendo muito a leitura da obra. Porém, existem registros relacionados à mitologia grega que são mais antigos ainda do que esses. No primeiro século antes de Cristo, Ovídio, um poeta romano, descreve que Esculápio, deus grego da saúde e da medicina, nasceu dessa forma, retirado por cesárea de uma mulher morta, sendo o cirurgião ninguém mais, ninguém menos que o grande Apolo. Porém, o que temos até aqui são apenas lendas, mitos, histórias fictícias ou relatos sem nenhuma evidência concreta. E como o nome do canal é A Medicina Explica e não A Lenda Explica, vamos então analisar os primeiros registros médicos dessa técnica, que sinceramente não estão tão distante assim desses contos europeus, pois foi justamente no período do Renascimento, em mais ou menos 1581, que o médico parisiense François Rousset, em seu livro intitulado Le Traité Nouveau de l'Hystérectomie ou Enfantement Césarien, que o médico recomenda realizar a cesariana em toda mulher grávida que estava incapaz de dar à luz. Em seu livro, ele explicava de maneira geral as indicações cirúrgicas, o tipo de incisão e como abrir esse órgão. Na sua opinião, não era necessário suturar o útero,
apenas a parede abdominal. E, embora ele estivesse totalmente errado nesse último ponto, ele merece sim o crédito de ter sido o primeiro médico a introduzir a possibilidade de realizar a cesariana em mulheres vivas. E esse fato já foi mais que suficiente para ele receber o título de pai da cesariana. Porém, outros cirurgiões eram mais aversivos a esse procedimento. Ambroise Paré, outro médico francês, mais ou menos na mesma época, relata que, apesar de ter ouvido falar de um caso bem-sucedido, criticava fortemente a operação devido seus altos riscos de mortalidade materna. Tanto que a cesariana, neste momento, só era levada em consideração quando a mãe morria. Por mais de 100 anos, esse assunto ficou meio que em stand-by, até que o médico Robert Falcon, em 1884, publicou um caso muito intrigante. Ele simplesmente presenciou uma cesariana em tribos nativas da Uganda. A cesariana foi realizada por um médico dessa tribo e o Dr. Robert estava apenas observando todo o caso. Abre aspas. A paciente, uma primípara de 20 anos, foi primeiro intoxicada com vinho de banana. O vinho foi então utilizado para banhar o abdômen da menina e as mãos do cirurgião. Uma incisão na linha média foi feita do púbis até o umbigo. O assistente cauterizou os vasos sangrantes com ferro em brasa. O útero foi incisado e o bebê e a placenta foram retirados. E a ferida abdominal foi unida com 7 pontas de metal, passadas pela borda do ferimento e amarradas com barbante. O Dr. Falcon saiu 11 dias depois dessa tribo. E neste momento, tanto a mãe quanto o bebê pareciam estar bem. Podemos imaginar então que operações semelhantes, às vezes com resultados favoráveis, às vezes decepcionantes, já vinham ocorrendo ao longo dos séculos, em várias regiões distintas, sendo muito difícil dizer com precisão quem foi o primeiro. Porém, uma das primeiras cesarianas bem-sucedidas a ser realizadas nas Ilhas Britânicas foi feita por uma parteira, que, embora fosse analfabeta, era bastante habilidosa. Mary Donnelly, em Claremont, na Irlanda, em 1738. A paciente, Alice O'Neill, de 33 anos, era esposa de um fazendeiro que já havia tido vários outros filhos e estava em trabalho de parto há 12 dias. A parteira, sem muitas condições e com um desejo claro de ajudar, decidiu abrir a parte inferior do abdômen e útero com uma lâmina e conseguiu retirar uma criança morta. Em seguida, ela manteve as bordas da ferida unida com as mãos, enquanto um vizinho corria 1,5 km para buscar agulhas e linhas de alfaiate, que posteriormente seriam utilizadas para fechar o corte na parede abdominal. A mãe se recuperou bem, mas como era quase uma constante nas primeiras tentativas bem-sucedidas de cirurgia abdominal, ela desenvolveu uma grande hérnia ventral, que é basicamente uma passagem de vísceras pela região cortada devido ali à diferença de pressão. Pouco tempo depois, em 1752, William Smellie, considerado o pai da obstetrícia britânica e pioneiro no uso do fórceps obstétrico, ele adotou uma abordagem sólida em relação a esse tema, e que nesse período ainda era palco para várias discussões calorosas. Ele escreveu: a operação pode ser empregada em um trabalho de parto obstruído, quando é impossível de inserir a mão pelo canal vaginal até a pelvis, desde que a mulher fosse forte e se não houver outro meio disponível para salvar a mãe ou a criança. Alternativamente, poderia ser empregado quando a mãe estivesse morrido e se houvesse evidências clínicas de sobrevida do bebê. Entretanto, de acordo com seus registros, sua experiência pessoal com cesariana era limitada a apenas 3 casos, todos realizados após a morte da mãe por hemorragia causada por placenta prévia, uma condição em que a placenta se posiciona anormalmente no útero, cobrindo parcial ou totalmente o colo uterino. E em todas suas tentativas a criança já estava morta. É importante destacar que Smellie cita, como vários outros escritores contemporâneos, o sucesso de Mary Donnelly. E isso é importante porque o procedimento padrão naquela época, quando você tinha uma pelvis obstruída, era uma operação totalmente destrutiva. Craniotomia do feto, seguida a secção de suas outras partes. Em outras palavras, um aborto médico. Aparentemente, a primeira operação cesariana com sobrevivência materna a ser realizada por um médico na Inglaterra foi apenas em 1793, embora não tenha sido registrado até 1798. Ela foi realizada por um cirurgião chamado de Hawarden, em Lancashire. Sua paciente, de 40 anos, havia tido vários filhos anteriormente, mas devido a uma grave fratura
ruptura na sua bacia, ela adquiriu uma grave deformidade. Depois que a paciente ficou em trabalho de parto por 3 dias, Hawarden foi chamado. Ele abriu o abdômen por meio de uma incisão de cerca de 5 polegadas, algo aproximadamente a 12,7 centímetros, à esquerda da linha média, e ela deu à luz a um feto morto. E nesse caso, a mãe conseguiu sobreviver. Um pouco mais à frente, o ilustríssimo obstetra James Blundell, do Guy's Hospital, que ficou amplamente conhecido como pai da transfusão sanguínea, outro tema muito massa que eu pretendo também fazer um vídeo sobre isso, ele especulava em suas palestras, lá em 1832, que os perigos da cesariana, os principais eram hemorragia e sepse, basicamente, poderiam ser diminuídos se, além de retirar a criança, é claro, fosse feita uma histerectomia. Do grego, histera se refere ao útero e ectomia refere à remoção. Portanto, uma histerectomia é uma cirurgia de remoção do útero. Essa dedução foi baseada em sua bem-sucedida realização de uma histerectomia vaginal em uma paciente com o útero totalmente prolapsado após alguns meses do parto. Estando certo ou não, neste momento a ideia tinha sido adotada com entusiasmo por vários obstetras e cirurgiões por cerca de 4 décadas depois. E uma curiosidade é que esse procedimento foi realizado pela primeira vez no ano anterior à sua morte. A partir de 1860, com a introdução da anestesia e também da cirurgia antisséptica, finalmente essa operação se tornou indolor e certamente mais segura. Ou seja, até aqui, todos esses relatos foram sem anestesia. E isso é muito insano de imaginar. Como que essas pessoas conseguiam suportar tanta dor? As indicações iniciais para a cesárea eram principalmente para mulheres com a pelve deformada ou obstruída, geralmente por um tumor. E geralmente era tumor de ovário. Mas, mesmo assim, o que mais matavam as pacientes ainda era a sepse. E, em segundo lugar, a hemorragia. A sepse era resultado de um trabalho de parto prolongado, repetidos exames vaginais pré-operatórios que quase sempre resultavam em um canal de parto infeccionado. E por conta disso, Eduardo Porro, professor de obstetrícia em Pávia, na Itália, insatisfeito com a alta mortalidade da operação, desenvolveu um novo procedimento em 1876, baseado, claro, nas observações do ilustríssimo Blundell. Imediatamente após o parto, uma ligadura de arame ou elástico era colocado ao redor do colo do útero. O corpo do útero, juntamente com as trompas e ovários, eram extirpados e o coto cervical exteriorizado. Essa operação de cesariana com histerectomia ficou popularmente conhecida e até hoje também é conhecida como Operação de Porro. Sua primeira paciente foi uma anã de 25 anos de idade. Também tinha raquitismo e estava na sua primeira gestação. A operação foi realizada sob clorofórmio e usando precauções assépticas rigorosas. Após a cirurgia, tanto a mãe quanto o bebê conseguiram sobreviver. E esse foi o primeiro registro médico de sobrevivência materna a uma cesariana na Itália. A difusão da Operação de Porro resultou numa melhora nítida na mortalidade materna e teve um grande período de popularidade. Após isso, Dr. Lawson Tate, de Birmingham, foi o primeiro a sugerir essa operação para hemorragia de placenta prévia e a realizou com sucesso em 1898, em uma multípera com hemorragia grave e com seu colo do útero rígido e fechado. Ele pôde relatar 7 operações de Porro com uma única morte materna. E, gente, isso é muito, mas muito revolucionário, pois antes disso, em, 10 operações, se uma delas a mãe sobrevivesse, era muito. Vale citar também que um grande avanço na cesariana foi feito pelo ginecologista alemão Max Sanger, que introduziu a sutura de incisão uterina, em vez de deixá-la como uma ferida aberta, pois o sangramento pós-operatório dessa incisão era uma complicação bem comum, que poderia evoluir para aqueles 2 bichos de 7 cabeças, a sepse ou hemorragia grave. Ele também defendeu a ideia que virou praticamente lei nos dias de hoje: intervenção precoce, rápida nos casos difíceis, antes que a mãe entre em exaustão ou entre em sepse. O conselho de Sanger foi logo adotado como padrão, e aqui a mortalidade materna caiu ainda mais. A próxima etapa importante nessa história foi a introdução da cesariana de segmento inferior, sem a necessidade de histerectomia caso a paciente não tivesse complicações. Nesse procedimento, a incisão uterina é feita transversalmente através do segmento inferior, muito mais fino que qualquer outra região do útero. Além disso, essa parte é bem menos vascularizada, sendo bem mais fácil de suturar. Isso reduz muito o risco de hemorragia e ruptura uterina em qualquer parto vaginal
vaginal subsequente. Essa técnica foi tão revolucionária que provavelmente, se você conhece alguma mulher que teve parto cesariano, ela tem uma cicatriz parecida com essa daí. Essa cesariana de segmento inferior foi realizada pela primeira vez com sucesso pelo médico T.J. Thomas, do College of Physicians and Surgeons, em Nova York, em 1878. Sua paciente era outra anã, porém essa daqui tinha uma grave estenose pélvica, um problema que diminui bastante o diâmetro da sua pelve, impossibilitando um parto vaginal. Já no Reino Unido, esse procedimento demorou um pouco mais para se popularizar devido à dificuldade de difusão do conhecimento mesmo, mas o médico pioneiro foi o John Murrow Kerr, do London Hospital, que conseguiu reportar excelentes resultados em 1921. Assim, a operação de cesariana se consolida em território europeu e também na medicina ocidental e começa a ser amplamente utilizada em vários hospitais e continua sendo um excelente procedimento até os dias de hoje. Concluindo, eu percebo que existem vários movimentos de parto humanizado, dizendo que os partos dentro de casa, em ambiente familiar, em banheiras, em casa de parteiras é melhor, é mais humano, mas falando um bom português, um parto em ambiente hospitalar, com equipe qualificada, com equipamentos médicos modernos, com monitorização contínua da mãe e do bebê, com a possibilidade de intervenção médica imediata para diminuir qualquer risco ou sequela para a criança que está no ventre, independentemente se for cesáreo ou vaginal, para mim isso é um parto humanizado. Um parto domiciliar pode até ser bonito de se ver ou presenciar, mas eu te garanto que se houver alguma complicação até você conseguir deslocar a grávida para um hospital qualificado, esse atraso pode trazer sequelas irreversíveis, tanto para a criança quanto para a mãe. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista. Qual a sua opinião sobre o parto humanizado? Comente aí embaixo que eu estou curioso para saber. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!